Olá, estrelas, sejam todos abençoados. Onde quer que eu vá, o que quer que eu faça vai ser abençoado, porque eu sou meu Cristo pessoal. Minha centelha divina é abençoado, sejam abençoados. A gente hoje está entrando naquela fase de tensão no ar, que é quando Mercúrio fica retrógrado. Se vocês acompanham as redes sociais, esse burburinho de Mercúrio retrógrado, então eu fiz um vídeo para explicar para vocês o que é essa energia de Mercúrio retrógrado, como isso afeta a nossa vida e também que esse Mercúrio, ele afeta as pessoas diferente. Cada pessoa vai ser afetada de uma forma diferente. Basicamente, Mercúrio fica retrógrado várias vezes no ano. Essa época, o que acontece? Então, a gente tem um céu e os planetas vão se movimentando, né? A gente se movimenta, tudo se movimenta. E quando Mercúrio fica retrógrado, é quando ele tá andando para trás de quem vê daqui da Terra, certo? Ele tá ficando retrógrado num signo de Aquário, então a gente tá falando sobre tecnologias, sobre formas de ver o mundo, novas formas de ver o mundo, porque a Aquário é o signo que trabalha com o que é para frente, a nova era de Aquário. Então, quando o Mercúrio volta, começa a andar para trás, é o momento de você reavaliar determinadas situações na sua vida. É como se ele voltasse te dando a oportunidade de fazer diferente, de ter um entendimento diferente das situações. Mas essa energia, ela traz muita confusão também, porque aquela época onde você fala A pessoa entende B, C, D, onde os conflitos eles se estabelecem se você nem entendeu o que aconteceu, por que aquilo virou uma briga. É uma época onde as coisas começam a quebrar, né? Tudo que é tecnologia começa a quebrar. É uma época que a gente tem que tomar uns certos cuidados. Então eu vou falar sobre coisas que a gente precisa atentar durante esse período de Mercúrio retrógrado, tá? Bom, então, cuidado com o que você fala. Muitas vezes você não vai ser bem compreendido. As comunicações ficam confusas, porque Mercúrio é o planeta da comunicação. Então, a gente não consegue se comunicar, não consegue se fazer entender, a gente também não entende o que o outro está falando. Então, nessa fase, o ideal é a gente praticar aquele velho ditado de palavra de prata e palavra de ouro. Silêncio é muito bom nesse momento. Então, evitar entrar em conflitos, evitar fazer DR de relação, evitar tomar decisões que envolvam papéis, estudos, justiça, leis, tudo que pode ser prejudicado por uma comunicação errada, por um problema, uma deficiência na comunicação. Essa época também é quando a gente começa a comprar coisa pela internet, compra errado, ou a coisa chega quebrada, ou chega trocado, ou então o prazo não cumpre com o prazo, atrasa, não entrega. Então, nessa época, evite fazer compras via internet. Evite compras no geral, mas se não der, faça pessoalmente. A tendência é que você saia muito melhor se você fizer pessoalmente do que se você comprar. Ano passado, eu tava conversando com uma amiga e tava rolando um Mercúrio retrógrado e ela falou assim, eu recebi uma promoção de uma dessas operadoras de celular, porque ela abriu um MEI, então ela recebeu uma promoção e ela ia ganhar um celular e tal, dentro dessa promoção, não sei o que. Eu falei, não compra. E a gente tava comentando sobre isso, falei, Mercúrio tá retrógrado, a parada não é bem assim, não compra. Mas ela foi lá e falou, não, porque senão eu vou perder a promoção. Assim, resumo da história. O celular que ela comprou, que veio da promoção, era outro, veio quebrado, demorou para entregar, aí ela teve que mandar ir de novo, aí demorou um século para ela conseguir que eles fossem pegar o celular, porque tinha que alguém buscar o celular, levar de volta, e aí demorou mais um século para consertar, porque não tinha mais o mesmo celular que ela tinha comprado, e aí ela teria que pagar a diferença, ou então ficar esperando para consertar, ou seja,
tudo que podia dar errado com relação a esse celular deu errado. No fim das contas, passou o Mercúrio, depois que passou, e olha, demora, ela conseguiu pegar o celular, mas enfim, não era o celular que ela queria. Ela não conseguiu trocar por um outro. Se ela tivesse que trocar, ela ia ter que dar uma diferença, que era um valor absurdo. Ou seja, a promoção não era lá essas coisas. Então ela teve que ficar esperando o novo celular. Ela fez uma assinatura de internet para poder ter esse novo celular. A internet dava problema, porque ela tá na praia, então, tipo, também não era aquelas coisas. Enfim. Então eu tô dando um exemplo pra vocês de coisas que realmente acontecem. As coisas quebram. Então, assim, dentro de casa, tomar cuidado, não deixar tudo ligado, ter aqueles cuidados de tirar da tomada, principalmente porque nessa época tem muita chuva, tem muito raio, pode quebrar, queimar, enfim. Então, esse outro tipo de cuidado. Não tomar nenhuma decisão de viajar para o exterior ou qualquer coisa assim, vistos, passaporte, consulado, todas essas questões ficam em suspenso também. É muito possível que venham pessoas do passado para resolver situações. Vale a pena? Depende. Se for um conflitão, é melhor você esperar. Por quê? Porque não adianta vir resolver uma coisa do passado se a comunicação vai estar prejudicada. Então, também é o momento de esperar. O Mercúrio, ele traz pra gente, quando ele fica retrógrado, momentos de analisar a nossa vida. Então é muito mais um momento de entendimento, de espera, de pausa, de observação do que de atitudes reais. Porque tudo vai estar muito confuso na comunicação. Em tudo que está relacionado a papéis, justiça. Se você está pensando em entrar com um processo na justiça, espera, não é o melhor momento. Você não vai encontrar o melhor advogado, ou esse advogado, esse processo não vai ser colocado direito. Atrasos também com relação a promoções, por exemplo, se você tá num processo de receber uma promoção, é possível que atrase. Então, fica tranquilo, vai passar, mas não é o momento de você tentar uma promoção, não é o momento de você começar a empreender alguma coisa, começar algo novo. Tudo isso que tem a ver com papelada, tecnologia e comunicação deve ficar em suspenso. Muita coisa do passado pode vir à tona, segredos podem vir à tona, as suas culpas, uma sensação de que um piano vai cair na sua cabeça, tudo isso tem a ver com essa retrogradação, ou seja, ele voltando. Mas isso é global, tá? É uma energia que todo mundo está sentindo. A gente está na Terra, Mercúrio está lá em cima, a gente está recebendo essa informação. E a gente tem esse Mercúrio em especial, é muito importante, porque Mercúrio é o regente do nosso ano de 2022. Então a energia, começar o ano com essa retrogradação, é uma forma de você olhar para trás também e decidir o que você não quer carregar, o que você quer deixar no passado, o que você quer se livrar, porque você vai olhar para trás. Mercúrio voltando faz você olhar para trás, a sua mente. Mercúrio é responsável pela sua mente, pela forma como você pensa. Então, pode ficar estressado, pode ter estresse mental, pensamentos confusos, ficar confuso sobre como você quer lidar com determinadas situações. Então, não tome grandes atitudes, não tenha grandes decisões. É um período curto que ele fica retrógrado, já vai passar, mas é importante saber que as coisas estão confusas. Então, quando tu tá confuso, a gente senta e espera. Eu fiz um post no Instagram, que aliás é @VanessaFrigo, onde eu falo sobre a área individual. Por quê? Como é que funciona? Então, Mercúrio ele tá andando, certo? E ele tá retrógrado, entrou hoje, tá? Em retrogradação em Aquário. Então, Aquário, todo mundo tem Aquário no mapa. Onde tá Aquário é a área onde esse Mercúrio vai te afetar pessoalmente. Então, por exemplo,
tá? Só para vocês entenderem. Vamos dizer que você tem ascendente em Aquário, então Mercúrio tá na casa 1, tá? Ok. O que acontece? A sua tendência, ele vai afetar você na casa 1. E quais são os assuntos que você deve ficar alerta? Casa 1 tem a ver com você. Então, o que não se faz? Não se faz cirurgia plástica, não corta cabelo, não muda visual, guarda-roupa, nada relacionado à sua aparência, nada relacionado ao que você projeta no mundo. Então, ele estando na casa 1, ou seja, seu Aquário está na casa 1, Mercúrio ele está diretamente ligado com esses assuntos. Se ele tiver, por exemplo, na casa 2, que é a casa do dinheiro, então é o momento de não fazer investimentos, de não retirar investimentos, não mexer em poupança, não fazer grandes compras, cuidar do dinheiro, porque pode haver atrasos no dinheiro, pode haver conflitos, dificuldades. É um período para não se mexer em dinheiro. Então, cuidar para não comprar grandes coisas, cuidar para não mexer, né, nas suas economias. Não é um momento para vender nada, não é um momento para comprar nada. Então, assim por diante. Então, onde Mercúrio ele está, ou seja, em Aquário, onde está Aquário no seu mapa, você consegue entender melhor como vai ser afetado a sua vida. Por exemplo, o Mercúrio tá na casa 7, a casa do casamento, dos relacionamentos, das sociedades, das parcerias. Então, nessa fase, não adianta ter DR, não adianta tentar resolver situações, não é para fazer projetos de casal de longo prazo, não é para você fazer nenhum tipo de sociedade ou mudanças em sociedade e parcerias. Não é o momento, porque ele tá trazendo confusão e dificuldade na casa 7, que é a casa do casamento e das parcerias. E assim por diante. Então, para você descobrir onde está o seu Mercúrio, você tem que fazer um mapa com trânsitos. Aí eu posso indicar o astro.com, você vai lá, faz o seu mapa astral e pede no mapa com trânsitos. Você descobrindo aonde está no seu mapa Aquário, você consegue descobrir a área, ou seja, a casa que você vai ser mais afetado. Aí você corre lá no Instagram que eu postei casa 1, casa 2, casa 3 até a casa 12, ou seja, como é que você vai ser afetado por esse trânsito de Mercúrio individualmente. Então, por que eu tô fazendo esse vídeo? Primeiro porque Mercúrio ficou retrógrado, a gente tem mesmo que, né, ficar atento, ter atenção. Ele tem muita coisa positiva, sim, porque ele faz a gente rever nossos conceitos, faz a gente rever a forma como a gente pensa sobre o mundo. E quando eu falei sobre a entrada de Júpiter para encontrar Netuno em Peixes no vídeo passado, que esse ano é o ano mais espiritual dos próximos 100 anos. Então você está no momento de transição, no momento em que Mercúrio ele vai junto com quando existe a conjunção exata, o momento da energia mais forte de Júpiter com Netuno, Mercúrio está ali também. Então ele está ajudando a clarear a sua visão da espiritualidade. Então Mercúrio, ele é realmente a forma como a gente enxerga. Ele nos ajuda a enxergar as nossas lentes, todo o funcionamento da nossa cabeça, da nossa mente racional, da nossa mente inconsciente está ligado a Netuno. A Mercúrio, desculpa. Então, o Mercúrio retrógrado faz com que você reavalie a forma com que você pensa também. É excelente para isso, mas não é excelente para você tomar nenhuma atitude. É muito mais um processo de autodescoberta, aproveitar essa energia, porque antes dele retrogradar, ele para. Então, é um momento de pausa mesmo. Começa a vir tudo à tona. E aí você tem o tempo para rever. Não agir, rever. É um processo de o fazer não fazendo. O silêncio, o valor do silêncio. E eu também resolvi fazer esse vídeo porque eu estava preparando a aula de astrologia da Academia Despertar. Na verdade, eu quero deixar um convite para vocês. A Academia Despertar é uma escolinha com aula semanal, onde a gente estuda
temas ligados ao nosso desenvolvimento pessoal e desenvolvimento espiritual, e as coisas andam juntas. E como a gente tá num ano, espiritualmente falando, poderosíssimo, e o céu está com umas energias muito poderosas, a gente está estudando astrologia agora. Então a gente está no beabá da astrologia. E como a gente tem Mercúrio retrógrado, a gente vai estudar Mercúrio retrógrado na próxima semana. Só quando eu tava fazendo esse material, eu resolvi fazer para vocês também. Porque muita gente fica perdido só pensando na coisa negativa do Mercúrio, não sabe como isso afeta a sua vida, não sabe que área isso vai afetar. Então, eu fiz essa postagem no Instagram, então, Vanessa Frigo, igualzinho do canal, escreve no Instagram, lá vai ter a postagem 1 e 2, então tem todas as casas onde o Mercúrio, né, como é que ele afeta você. Descobriu o seu signo, descobre a casa, você consegue saber aonde essa energia vai te afetar e qual é a cor disso, vamos dizer assim. Porque ele vai afetar diferente. Quem tá na casa 2 tá relacionado com dinheiro, quem tá na casa 1 tá relacionado com a aparência, quem tá na casa 3 tá relacionado com a comunicação, com os seus irmãos e vizinhos, quem tá na casa 4 tá relacionado com a família. Então, a falta de comunicação, a comunicação confusa, discussões vão ficar mais centradas na família. Então, se você sabe aonde você vai ser afetado, você sabe os assuntos que você precisa rever e aonde você puxa o seu freio de mão, que é o momento de puxar o freio de mão mesmo, tá bom? Então é isso. Se você quiser participar da Academia Despertar, eu vou deixar o link aqui. É uma assinatura mensal, a gente tem 4 aulas mensais, então uma por semana, e é conteúdo teórico e prático, e a gente tem também um grupo onde a gente conversa, tira as dúvidas e tal. E é muito legal, é muito legal. Quem entra agora tem acesso a todas as aulas passadas, porque fica tudo gravado. E aí você vai acompanhando as aulas daqui pra frente, tá? Então você tem acesso ao que já foi e o que tá acontecendo. E eu busco sempre trazer coisas relacionadas ao que tá acontecendo, pra gente poder aproveitar as energias da melhor forma possível, não ser peão energético. Tá bom? Então, Academia Despertar, o link tá aqui embaixo. O Instagram, @Vanessa Frigo, porque aqui não dá pra eu colocar as descrições, na descrição fica pequeno, então eu pus lá no Instagram, então eu espero vocês no Instagram também. E lá no Instagram vocês têm acesso a falar comigo mais fácil também, eu posto coisa todo dia, e então a gente sempre tá falando sobre as energias, tem sempre algum meme pra dar umas risadas, porque a gente precisa dar uma risada na vida, né? E é isso, um beijo e muita luz.